a mensagem da fidelidade. É sobre fidelidade que Deus está falando conosco nesse dia. É sobre fidelidade que Deus está nos ensinando nesse dia. E hoje pela manhã eu conversei um pouco sobre fidelidade com os irmãos que estavam aqui, a partir de Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, mais precisamente, a parábola dos talentos. E eu quero compartilhar algo novo com você sobre fidelidade, também a partir de Mateus capítulo 25, só que dessa vez do versículo 1 ao versículo 13, na parábola das 10 virgens. Essa é uma parábola bastante conhecida dos evangelhos. Certamente você já ouviu esse texto bíblico, e provavelmente já ouviu muitas mensagens sobre esse texto bíblico. E nós vamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus a partir da parábola das 10 virgens, para aprender o que Ele quer nos ensinar sobre fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Porque, irmãos, prestem atenção, a vontade de Deus não é que a sua vida dê certo e que você seja bem sucedido em tudo que você fizer somente. Obviamente obviamente Deus se interessa por isso, porque você é filho de Deus, e todo pai se interessa pelo sucesso do seu filho, todo pai se interessa pela prosperidade do seu filho, mas esse não é o interesse primeiro de Deus na nossa vida. O interesse primeiro de Deus na nossa vida é na nossa fidelidade, é no nosso caráter, é naquilo que acontece do lado de dentro, antes daquilo que acontece do lado de fora, antes daquilo que nós podemos construir, antes daquilo que nós podemos conquistar, antes daquilo que nós podemos fazer e fazemos. O interesse primeiro de Deus é no nosso caráter, é na nossa fidelidade, é no nosso crescimento interior, no nosso desenvolvimento interior, a partir do nosso relacionamento pessoal com Ele. O interesse primeiro de Deus é em quem nós estamos nos tornando pela influência do seu Espírito trabalhando dentro de nós, desde o dia em que nós nascemos de novo, pela fé em Jesus Cristo, o dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o reconhecendo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e entramos nesse processo chamado santificação, que é esse trabalho mesmo do Espírito Santo, transformando a nossa vida de dentro para fora, ao longo da nossa jornada no Evangelho, ao longo da nossa caminhada no Evangelho. Esse é o interesse primeiro de Deus, na minha e na sua fidelidade. E eu creio firmemente no meu coração, com toda a minha fé, que Deus está posicionando a sua igreja para uma reforma da fidelidade, para uma restauração da fidelidade. Eu não sei você, irmão, mas eu quero estar preparado para essa reforma, eu quero estar preparado para esse alinhamento, para esse ajuste, porque eu quero ser encontrado fiel diante do meu Senhor. Você quer ser encontrado fiel diante do seu Senhor, irmão? Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja, olha como Daniel foi bem sucedido, olha como ele construiu muitas coisas, olha como ele prosperou, olha como ele conquistou isso e aquilo. Não, eu quero que o meu Senhor olhe para mim e diga, olha como meu filho foi fiel, olha como ele foi fiel a mim, olha como ele esteve comigo durante toda a sua jornada na terra, me ouvindo, interagindo comigo, crescendo por dentro. Aliás, é sobre isso que trata o ano da profundidade. Não sei se você se lembra, aliás, não tem como esquecer, né? Todo domingo a gente está de frente para essa arte bem bonita que o Lucas fez, 2025, ano da profundidade, porque nós estamos crendo mesmo que esse é o ano em que Deus vai nos conduzir a experiências profundas com Ele, experiências que nós nunca tivemos antes. E para isso, Ele precisa nos ajustar, nos alinhar, para isso Ele precisa nos posicionar, para crescermos em profundidade nele. Como eu venho dizendo aqui, para crescermos por dentro, porque esse é o interesse primeiro de Deus, a nossa fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Fidelidade, irmão. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas,
não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Diga aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Essa parábola de Jesus é uma parábola escatológica, uma parábola que fala sobre o fim dos tempos como nós os conhecemos. O fim dos tempos que culminará com a volta de Jesus para buscar a sua igreja. É uma parábola que fala sobre um tempo futuro, uma vez que Cristo ainda não voltou, uma vez que nós ainda estamos aqui. Mas apesar dessa parábola ser uma parábola escatológica que fala sobre um tempo futuro, ela deve nos fazer refletir sobre o agora, o presente. Essa é uma parábola sobre estar e permanecer preparados agora, no presente, para a volta de Jesus no futuro. Porque toda mensagem escatológica é uma mensagem para o futuro, mas também para o presente. Porque o que nós aguardamos no futuro exige de nós um posicionamento no presente. O que nós aguardamos com esperança no futuro, a volta do nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja, exige de nós um comportamento, um alinhamento, um posicionamento no tempo presente, agora. Então essa é uma parábola que nos deve fazer refletir sobre a nossa fidelidade agora, sobre o nosso posicionamento agora. E toda parábola, ela contém símbolos que trazem significados e que juntos compõem o sentido geral da parábola, da história. E na parábola das 10 virgens nós temos a lâmpada como um símbolo importante. Por que importante? Porque essa lâmpada que essas 10 virgens carregavam, ela simbolizava a participação ativa das virgens na procissão noturna que iluminava o caminho do noivo até onde ele levaria a sua noiva. Porque era assim que aconteciam os casamentos naquele tempo. Antes da festa de casamento, 10 virgens tomavam suas lamparinas na mão e mantinham as suas lamparinas acesas, iluminando o caminho por onde o noivo levaria a sua noiva até o lugar da sua festa. E todos eles então iam juntos celebrar a festa do casamento. Elas estavam participando daquele evento em andamento, daquele acontecimento que estava se desenvolvendo, se desenrolando, até o seu clímax final, que era a festa mesmo. E da mesma maneira, e é isso que significa esse símbolo para nós hoje, nós também, irmãos, estamos participando ativamente desse casamento que está acontecendo e que está se desenvolvendo, se desenrolando até o clímax final, o seu clímax final, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos cumprir o nosso papel, nós devemos estar participando desse evento com fidelidade até que o casamento esteja consumado. Por isso o texto diz que das 10 virgens, 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. Todas elas estavam ali juntas, participando do evento. E nós queremos ser achados fiéis, nós queremos estar no grupo
daqueles que serão achados, daqueles que serão contados entre os prudentes. Amém, irmão? Nós não queremos ser achados no grupo daqueles que serão pegos desprevenidos, daqueles que estarão dormindo quando o noivo chegar, e quando acordarem no susto, estarão despreparados para o encontro. Nós queremos ser como as prudentes, que estarão preparados, prontos, com a sua lâmpada acesa, esperando, iluminando o caminho por onde o noivo vem, e esperando o grande encontro. E para cumprirmos o nosso papel com fidelidade, irmão, nessa participação ativa aí, nesse evento em desenvolvimento, nesse casamento que está se desenvolvendo, se desenrolando, é preciso estarmos preparados e vigilantes. Por isso Jesus disse lá no final da parábola: olha, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Precisamos estar preparados e vigilantes. A fidelidade para a qual o Senhor está nos chamando nesses dias é a fidelidade que nos mantém preparados e vigilantes. Diga comigo: preparados e vigilantes. Nós devemos não apenas estar prontos para o encontro, mas também devemos estar atentos, vigiando o dia e a hora do nosso encontro com o nosso amado. E além da lâmpada, há também o óleo como um símbolo nessa parábola. Porque essa lâmpada aí eram tochas que se acendiam com óleo e se mantinham acesas com o óleo que queimava o material na ponta da tocha que era aceso. Portanto, o óleo era o elemento que mantinha o fogo aceso. E da mesma forma, e essa é a aplicação, esse é o símbolo do óleo para nós hoje. Da mesma forma, a nossa consciência da presença de Deus dentro de nós, os que nascemos de novo, na pessoa do Espírito Santo, é essa preparação e essa vigilância de que precisamos para não sermos pegos de surpresa e desprevenidos. A consciência da presença é o óleo que manterá o fogo aceso. Amém? Amém, irmãos? A consciência da presença de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo, é esse óleo que vai manter o nosso fogo aceso. É esse óleo que vai nos manter acordados, vigilantes, preparados, prontos para o dia do grande encontro com o nosso Senhor. Então, a chave para sermos como as virgens prudentes que estarão prontas para o encontro com o seu Senhor é cultivar a consciência da presença de Deus no Espírito Santo. Veja, irmãos, é diferente saber que o Espírito Santo habita em nós, ou saber que a presença de Deus está entre nós, é diferente de estar consciente disso. É diferente de perceber isso. Você concorda comigo? Saber que uma coisa é verdade não faz necessariamente dessa coisa uma verdade para nós. Porque para que essa verdade seja nossa, nós precisamos nos apropriar dela pela experiência. A experiência que provém da fé. A fé que nos coloca nesse estado de consciência onde nós percebemos a presença de Deus. Percebemos a habitação do Espírito Santo em nós. E interagimos com Ele. Falamos e o ouvimos. E nos movemos com Ele, sentimos o seu toque. Eu sei que em algum momento da sua vida, irmão, em algum momento da sua jornada no Evangelho, você já percebeu conscientemente a presença de Deus na sua vida, sim ou não? Eu não estou falando aqui simplesmente de sensações físicas. Eu não estou falando aqui simplesmente de algum tipo de emoção forte. Não. Eu estou falando daquela percepção interior que você capta pela fé. Daquela consciência que você capta pela fé, que é acesa pela fé, e você sabe, você percebe a presença do Espírito Santo, você percebe a presença de Deus, sim ou não? Isso é o óleo que deve manter a nossa chama acesa. Isso é o óleo que deve manter a nossa lâmpada acesa. Isso é o óleo que nos manterá preparados, prontos para o dia do nosso Senhor, prontos para o grande encontro com o nosso Senhor.
Então, o chamado de Deus para nós é para nos posicionarmos em fidelidade diante dele, crescendo e nos desenvolvendo interiormente nesse relacionamento íntimo e pessoal com ele, para que essa consciência da sua presença jamais nos falte, para que jamais nos falte acesso, para que jamais sejamos sequestrados pela terrível sensação de estarmos sozinhos, pela terrível sensação de que Deus não está conosco, de que Ele não está nos ouvindo, de que Ele está alheio aos nossos problemas, de que talvez Ele esteja distante de nós por alguma razão. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós estejamos 110% conscientes de que seja num pico ou seja no vale, a presença de Deus está conosco, o Espírito de Deus está em nós. Como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, essa é a oração de um homem que está plenamente consciente da presença de Deus. Essa é a oração de um homem que está plenamente consciente da companhia do Espírito Santo. Ele diz, olha, não importa não importa que seja preciso eu passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que a próxima temporada da minha vida seja a temporada mais difícil de todas, mais dura de todas. Ainda que eu esteja prestes a experienciar as experiências mais difíceis de toda a minha vida, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não desistirei, porque eu sei que tu estás comigo. Eu não me deixarei consumir pelo medo, porque eu sei que tu estás comigo. Eu não me deixarei consumir pela ansiedade, porque eu sei que tu estás comigo. A consciência da presença, a consciência do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Irmão, algo de muito glorioso nisso. E nós precisamos pensar mesmo. Não é interessante, para dizer o mínimo, que o Deus ilimitado, Criador dos céus e da terra, tenha decidido habitar em criaturas limitadas como nós, cheias de ranço, cheias de problemas, cheias de fraquezas. Não é interessante que ele tenha decidido vir habitar em nós? Os que cremos em Jesus, não é interessante, irmão? Isso não é pouca coisa. O apóstolo Paulo disse, aquele que se une ao Senhor, e ele está fazendo menção ao novo nascimento pela fé, aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. Uau! Um espírito com ele. Isso é o Espírito Santo em nós, a vida de Deus em nós. Assim como foi com o primeiro homem, Adão, quando Deus o formou e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida. Através do novo nascimento, através do novo nascimento do Espírito Santo, em nós, Ele está nos dando vida. Quando estávamos, é o que disse o apóstolo Paulo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, por causa do seu muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa vida, esse sopro, esse fôlego é o Espírito Santo em nós. Se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está aí agora dentro de você. Isso não é maravilhoso, irmão? Dentro de você. E eu sei que muitos de nós não nos emocionamos com isso porque nós não percebemos. Porque nós não temos tanta consciência assim do que isso significa. E é nisso que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. É nisso que o poder da palavra de Deus quer trabalhar em nós nesses dias. A consciência da presença que nos mantém fiéis. Fiéis. Inabaláveis. Fiéis. Vitor, meu irmão, foi impossível não te ver. Visita ilustre. Você está proibido de ir embora sem me dar um abraço. É nisso que o Senhor quer trabalhar em nós, meu irmão. Para que não sejamos como as virgens imprudentes, despreparadas, despercebidas, sem consciência da presença. Então esse é o óleo, essa é a chave.
cultivar a consciência da presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. Parte desse trabalho de reforma da fidelidade, de restauração da fidelidade da igreja, tem a ver com a estima da pessoa do Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou e vocês não vão me ver mais, mas eu vou deixar outro Consolador. E ele estará com vocês para lembrar vocês tudo que eu tenho dito. E depois que Jesus ressuscita, ele sopra sobre os discípulos do Espírito Santo. Depois, em Atos 2, eles são batizados e revestidos de poder para o testemunho público. Pronto. Deus deixou com a igreja, com os seus filhos, o Espírito Santo. Deixou dentro de cada um daqueles que creem e nascem de novo pela fé, a sua própria vida. O Espírito Santo. E não é interessante, irmãos, que quando a gente ora ao Pai em nome de Jesus. Quando a gente canta canções sobre Jesus, canções sobre Yeshua, canta canções sobre todo mundo. E a gente fala pouco sobre o Espírito Santo muitas vezes. A gente pensa pouco sobre o Espírito Santo muitas vezes. A gente reflete pouco sobre essa consciência necessária da presença de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Porque veja, irmão, não é uma força exterior a nós, não é uma fumaça, não é uma energia que vem se o ambiente está legal, se a música está boa. Não, irmão, está aqui dentro, aqui agora. Pode não ter música nenhuma, pode não ter ambiente nenhum. Aliás, eu posso estar andando pelo vale da sombra da morte, como disse Davi, mas eu sei que Ele está em mim. Eu sei que Ele está comigo, Ele está em mim. E isso é tudo o que eu preciso. Ele é suficiente. Ele é tudo o que eu preciso, tudo. Tudo o que eu preciso está nele, na presença dele em mim. É por isso que a gente precisa pensar mais e refletir mesmo mais sobre o Espírito Santo. Porque, em geral, todos estamos pouco conscientes da presença de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. E Jesus disse, olha, ele é o outro Consolador. Essa palavra Consolador vem do grego Paracletos. Ajudador, aquele que está presente para auxiliar, ajudar. Como é que a gente pode ignorar a presença desse ajudador, desse Paracletos maravilhoso? Com essa pouca consciência de que Ele está presente. Então se eu me arrepio é porque Ele está presente. Então se eu choro é porque Ele está presente. E quando eu não me arrepio, quando eu não choro, irmão? Ele continua presente do mesmo jeito. Ele continua aqui comigo. É nisso que a gente tem que trabalhar. É nessa consciência que a gente tem que trabalhar. Porque em geral o que nós fazemos é diminuir a grandeza de Deus, descendo o Senhor para o nível das nossas experiências. Então porque eu não sinto, então porque eu não sei, então porque eu não aprendi, então porque não aconteceu nada comigo, então é porque não é. Não, irmão, é o contrário. Nós precisamos elevar o nível das nossas experiências ao nível da grandeza de Deus. É por isso que não tem a ver com o que eu sinto, não tem a ver com o que eu penso, não tem a ver com o que eu acho. A minha opinião pouco importa, o que importa é o que está escrito. Amém? Nós somos o povo da fé, o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra exatamente para que não ficássemos perdidos, vagando por aí, sem direção, sem referências, sem parâmetros. Nós temos a palavra, é o que está escrito que conta, irmão. Passarão os céus e terra, Jesus disse, mas a minha palavra jamais passará. Jamais passará. Não importa o que já te disseram sobre a igreja, o que já te disseram sobre os crentes, o que já te disseram sobre o Espírito Santo, o que já te disseram sobre a Bíblia, importa o que está escrito. É isso que vale, irmão. É o que vale. E o que está escrito, o que vale, é que o Espírito Santo é o óleo. Ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos menções e referências do Espírito Santo sendo comparado a um óleo que unge, que mantém o fogo aceso, que representa uma capacitação. Nós chamamos de unção, não é? O que nós encontramos na palavra de Deus, o que está escrito é que o Espírito é o óleo que manterá a nossa chama acesa. Portanto, se queremos estar
preparados para ser achados fiéis diante do nosso Senhor no dia do grande casamento, nós precisamos elevar a nossa consciência da presença do Espírito Santo entre nós. E nós fazemos isso basicamente de 3 maneiras. Primeiro, através da ação de graças, porque a ação de graças é a nossa resposta ao que Deus faz. Então, quando nós nos esforçamos para olhar à nossa volta e reconhecer na nossa vida a ação poderosa de Deus, manifestando ou a sua graça ou a sua misericórdia, abrindo portas ou fechando portas, livrando dos perigos do dia e dos perigos da noite, poupando a nossa vida da morte, preservando os nossos, enviando provisões sobrenaturais. Todas as vezes que nós olhamos à nossa volta e vemos os sinais da ação poderosa de Deus na nossa vida, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos erguer as mãos para os céus e dizer: Senhor, muito obrigado porque Tu estás comigo. Muito obrigado porque o Teu Espírito me deixa ver que Tu estás comigo. O Teu Espírito em mim me deixa ver que o Senhor está me abençoando, que o Senhor é comigo. Ação de graças. A ação de graças nos mantém conscientes da presença do Espírito Santo através daquilo que Deus faz. Hoje, só hoje, irmão. Não precisa voltar ontem, anteontem, mês passado. Não, só hoje. Só hoje, desde a hora em que você acordou. Eu tenho absoluta certeza de que você tem inúmeras, para não dizer uma quantidade de coisas que você não pode contar, que deveriam motivar a ação de graças no teu coração. Sim ou não? E coisas estas pelas quais você ainda não agradeceu. Uau! Porque a gente está com a consciência tão baixa da presença de Deus que a gente já se tornou comum aquilo que Deus faz, a bênção que Deus envia, a porta que Deus abre, a provisão. Se tornou comum. Não, irmão, não é comum. É Deus amando objetivamente os seus filhos e demonstrando esse amor por meio das coisas que Ele faz, das bênçãos que Ele derrama, da graça que Ele manifesta. Ação de graças, você precisa ser grato, irmão. Todos os dias de manhã você precisa ser grato ao Senhor. Mas olha só, não é ser grato da boca para fora não, irmão. É ser grato de coração. É ser grato nessa conexão íntima com o Espírito Santo. Dizendo: olha, Senhor, eu sei que às vezes eu erro, eu falho, eu tropeço, eu peco. Mas, Senhor, eu te agradeço porque Tu estás comigo. Porque Tu estás em mim. Porque o Teu Espírito habita em mim. Senhor, obrigado porque eu não estou sozinho. Obrigado por não me abandonar. Por não me entregar à minha própria sorte. Você quer aumentar a tua consciência da presença do Espírito Santo? Você quer manter o óleo queimando a tua lâmpada, irmão? Dê ação de graças ao Senhor. 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 Tantas vezes nós somos tão ingratos, porque estamos sempre olhando para o futuro, para o que nós não temos, para o que nós não fizemos, para o que nós não construímos, para o que Deus não fez, para a porta que Ele não abriu, para o milagre que não aconteceu, e nós ficamos ansiosos, e nós nos frustramos, e nós nos decepcionamos. Se você só conseguir viver, e veja, irmão, eu sei, muitas vezes é difícil, mas é possível. Se você só conseguir viver bem o dia de hoje, sendo grato ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele deu a você hoje, você pode manter o óleo queimando a tua lâmpada. Está comigo aqui, irmão? Acordou, você acordou. Falei de manhã, não é? Mesmo o campeão mundial, o recordista mundial de apneia, tem um limite para a sua capacidade, para a sua habilidade. Ele desenvolveu a elasticidade pulmonar e ele está lá. 5, 10, 15, 20 minutos, não sei qual é o recorde mundial. Mas ainda assim é um limite. Por quê? Porque quem tem a vida e a morte nas mãos é o Senhor. Ele tem o poder da vida e da morte nas mãos, irmão. Mesmo o recordista mundial, se Deus decidir que ele não vai conseguir, que ele não vai ficar 30 segundos respirando, acabou. Acabou. Então a vida, acordamos, a vida. Grato.
Graças, Senhor. Graças, Senhor. Hoje de manhã, sabe, eu no exercício dessa mensagem, sobre a qual estou refletindo e pensando para vir e conversar com vocês, no exercício dessa mensagem, eu acordei de manhã, tomei meu banho, passei meu café, cheirei o café, falei, Senhor, muito obrigado, porque eu posso tomar um café quentinho de manhã. Muito obrigado, Senhor. Um café a quase R$100, irmão. Tem que agradecer a Deus mesmo, não é? Não está dando para agradecer o Lula, tem que agradecer a Deus. Se tu consegue tomar um café, bênção de Deus, irmão. Eu cheirei o café, eu falei, Senhor, obrigado, obrigado. Aí de repente minha filha acordou, saiu do quarto, com aquele bafinho de neném, cabelo bagunçado, trepou no meu colo, ficou ali comigo. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado uma filha linda que nem eu. Eles estão rindo por quê? Eu, hein? E aí, irmãos, sabe, cada detalhe, cada pequena coisa, você vê a mão de Deus abençoando a tua vida. Eu sei, irmão, tem hora que é difícil pagar a conta, se atrasa um pouquinho, tem hora que você acha que você ganha menos do que você merecia, tem hora que, sabe, a gente, dificuldade, uma coisa quebra aqui, tem que resolver ali, falta aqui, falta... Eu sei, irmão, mas mesmo no meio dessa confusão que é a vida, se você tiver atenção, você vai encontrar muitos tesouros escondidos em cada circunstância da sua vida, mesmo as mais difíceis, pelas quais você poderá exercer ação de graças e manter a tua consciência da presença ativa. Deus está aqui, Jesus está agindo na minha vida, o Espírito está agindo na minha vida. Em segundo lugar, você mantém o óleo queimando na tua lâmpada também através do louvor, porque enquanto a ação de graças é uma resposta ao que Deus faz, o louvor é uma resposta a quem Deus é. E eu não preciso nem falar muito sobre isso, porque eu sei que você tem muitas experiências como essa, por exemplo. Você chegou na igreja quebrado. Você chegou na igreja chateado. Você chegou na igreja embrutecido. Você chegou na igreja sem querer conversar com ninguém. Você chegou e de repente o Emerson cantou aquela música. A Lívia cantou aquela música que te quebrou. Aí tu já ficou molinho. Aí daqui a pouco tu estava com a mão pro alto chorando. Senhor. Já aconteceu com você? Já? Já de ser mentiroso, irmão. Levanta a mão. Já aconteceu com você? Já. Com todo mundo. Já aconteceu. Louvor, irmão. Por quê? Porque o louvor nos conecta com quem Deus é. Quando nós agradecemos a Deus pelo que Deus faz e olhamos para quem Deus é, irmão, não tem frustração certa, irmão. Não tem adversidade certa. Nós olhamos para a beleza de Deus. Eu elevo os meus olhos para os montes. Estou cantando certo? Nem sei. Errei, né? Não dá nem para continuar. De lá vem o meu socorro. Aí tu está de olho fechado. Ele vem saltando. Aí tu imagina aquele príncipe lindo saltando pelos montes, vindo ao teu encontro, no teu socorro. Pô, isso não é maravilhoso, irmão? Olha como a gente é bobo. Deus criou todo ser humano com a virtude da imaginação. Sabe o que é imaginação? A capacidade e, portanto, a ação de criar imagens. Nós podemos imaginar, nós podemos criar imagens mentais. E eu fecho os meus olhos e eu vejo meu príncipe saltando pelo monte, o meu Jesus vindo ao meu encontro. Eu não sei como é que é o Jesus que tu vê na tua mente, mas o que eu vejo é lindo. É lindo, irmão. Não tem The Chosen certo, é um Jesus que ninguém nunca viu. Lindo, maravilhoso, vindo me abraçar como um irmão mais velho. Uau! Aí só dá vontade de cantar mais. E você quer louvar, porque você vai vendo a beleza dele, você vai se deparando com quem ele é, você vai cantando as virtudes dele, você vai cantando a santidade dele, você vai cantando a glória dele, você vai cantando... Irmão, e o teu óleo vai queimando a tua lâmpada, a tua consciência da presença vai aumentando. Quantas vezes você não estava apurrinhado em casa, fechou as portas, fechou a janela, ligou o som alto, botou Cassiane bem alto para cantar lá e ficou cantando com ela?
Botou a Gabriela Rocha para cantar lá e ficou cantando com ela. O Fernandinho. Não é bom, irmão? Janela bem fechada, porta bem fechada para ninguém ouvir tua voz feia, tu cantando lá pra caramba. Ah, que renovo que vem. Não é? Vem aquele renovo. Por quê, irmão? Porque o louvor também aumenta a nossa consciência da presença do Espírito Santo, da presença de Deus em nós. Então nós somos gratos e nós louvamos. Louvamos. A gente pode até cantar no final, né? Eu lembrei dessa música enquanto eu estava preparando a mensagem. Eu falei da imaginação que lembrei dessa música. Da lamparina. Mas como é que era a parte lá, a parte mais forte da música? Imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a... Cara, você canta isso de olho fechado, com o teu espírito conectado, olhando, imaginando. Pode morar aqui. Pô, fala sério, irmão. Fala sério, se isso não faz teu óleo queimar, aí é muito ruim, aí tem que nascer de novo. De novo. de novo. Porque a verdade é que a ação de graças nos faz ver o que ele faz, o louvor nos faz ver quem ele é. E em terceiro lugar, a adoração. Uma resposta à sua presença. A ação de graças é uma resposta ao que ele faz, o louvor é uma resposta a quem ele é, a adoração é uma resposta à sua presença. E é o que eu quero me referir à adoração nesse contexto, irmão. Porque às vezes a gente confunde o louvor com a adoração, né? Parece que é a mesma coisa. Mas a adoração é a atitude reverente que dá ao Senhor atenção exclusiva quando Ele se manifesta. O que eu quero dizer, irmão? O que eu quero dizer é que não dá para você adorar a Deus fazendo qualquer outra coisa. Não dá para você adorar ao Senhor, reconhecendo a sua presença, adorar o Senhor. Não dá para você adorar o Senhor com o telefone celular na mão, com a Netflix ligada, com o jogo passando na televisão. Não dá. Você precisa de atenção reverente, atenção dedicada, exclusiva. Não precisa ser extenso. Não precisa ser 1 hora, 1h30, 2 horas. Não precisa, irmão. Se forem os 10 minutos mais sinceros, mais honestos, onde você não pode ser incomodado por nada e ninguém, e você se conecta a Ele e diz: Senhor, eu te adoro pela tua presença aqui, Jesus. Eu te adoro pela tua presença aqui, Espírito Santo. Eu sou teu, completamente teu. Tu és o meu Senhor, o Rei sobre o meu coração, o dono da minha vida. Sabe? Atenção focada, dedicada, exclusiva. É impossível, irmão, é impossível que você pratique ação de graças, pratique louvor, pratique adoração e a tua consciência da presença não aumente, o teu óleo não faça a tua lâmpada queimar e queimar mais forte, iluminar mais forte. Sem dúvida alguma, se nós não estamos vivendo debaixo dessa consciência que percebe a presença de Deus, que percebe a presença do Espírito Santo, é porque ou nós estamos sendo pouco gratos, ou porque nós estamos louvando pouco, ou porque nós estamos adorando pouco a Ele. Porque essas são as 3 maneiras fundamentais através das quais... E eu não estou nem falando aqui sobre orar, sobre ler a Bíblia, que isso é matéria dada, né, irmão? Estou falando aqui, ó, ação de graças, louvor e adoração. Olha o que Deus faz, olha quem Deus é. Reverencia a presença dele em temor e dedicação exclusiva. E deixa a tua lâmpada queimar, deixa o teu óleo queimar. Ah, Jesus, eu te amo, a tua presença em mim é tudo que eu preciso. E você vai, e você vai, e você vai, e você vai. E aí o que acontece, irmão, é que nunca vai, é que a tua lâmpada nunca vai apagar. E o teu noivo vai chegar, louvor pode até vir. O teu noivo vai chegar
E tu vai estar pronto, preparado, esperando Ele, com a tua lâmpada acesa. Você vai dizer, pode vir, Jesus, pode vir que eu estou te esperando. Minha lâmpada não apagou, não. Eu até senti um certo sono, dei uma cochilada que minha lâmpada está acesa. Pode vir, Jesus. Pode vir porque eu te amo, eu esperei a minha vida inteira por esse dia. Vamos ficar de pé.